Permissão para falar aqui. Boa tarde a todos. Sei que é muito difícil reunir neste auditório, prestigiados participantes, estando em um hotel desta envergadura, no local ainda mais prestigiado ainda, que é aqui a Praia de Jurerê, em Florianópolis. Então, a responsabilidade nossa, a exemplo dos que me antecederam, foi muito grande, porque realmente privá-los da beleza aqui de Florianópolis é realmente muito desafiador. Mas, renovando os agradecimentos que já fiz ontem à organização do Congresso, ficamos muito felizes pelo convite, porque essa relação institucional, através de convites para participar de eventos dessa natureza, oportuniza o compartilhamento de experiências na nossa atividade profissional. Já fui do lado de lá do balcão, conheço as dificuldades do exercício da advocacia, muito embora não da área pública, mas da iniciativa privada, mas certamente comunguei de muitos dramas e insatisfações que o profissional da advocacia vivencia atualmente no exercício da sua função, que é exatamente procurar obter, em um menor prazo possível, a satisfação dos interesses do seu cliente, que, no caso dos que aqui se fazem presentes, os interesses da União. Pois bem, o tema que me foi concedido diz respeito a aspectos relevantes no processo civil. E é um tema, digamos assim, com a nova edição do CPC, poderia trazer aqui diversos tópicos a respeito das inovações trazidas por este instrumento, que muitas vezes foi criado para viabilizar a obtenção do resultado do Estado, mas se percebe, e não é de hoje, desde sua edição de 73, do Código 73, algumas circunstâncias têm proporcionado obstáculos a essa satisfação. E, dentre algumas novidades que o Código nos trouxe, movido exatamente pelo tema que Rodolfo falou ontem à noite na sua palestra, das ondas que Capelletti já destacava por conta da necessidade de se ampliar o acesso à justiça, nós vivenciamos no Código 73 uma explosão judicial de casos ajuizados perante o Poder Judiciário. E, nessa perspectiva, os que tiveram a missão de trazer novas técnicas de solução de litígios basearam justamente nessas premissas, inclusive a institucionalização de mecanismos de mediação, de conciliação, ou seja, racionalizar a solução judicial, retirar do âmbito do Poder Judiciário esse volume imensurável de processos. E, nessa perspectiva, além da mediação, que são aspectos que são estimulados extraprocessualmente, muito embora possam ser assumidos também dentro do processo, com a participação da homologação do Poder Judiciário. Tem um outro tema, que, muito embora não seja específico, mas que eu irei falar, mas é oportuno destacar, sobretudo para a advocacia pública, que é a questão das convenções processuais, os negócios processuais que podem ser hoje firmados entre as partes em verdadeiro contrato. E aí a discussão dos limites da advocacia pública para firmar esses negócios processuais, que, de fato, é um tema muito interessante e certamente muito debatido na escola de aperfeiçoamento de formação da advocacia pública e também nos fóruns e debates que são existentes na advocacia pública. Mas, dentre esses temas, o que eu trouxe para debater, e acredito muito mais aprender do que transmitir a todos vocês, é o que diz respeito ao incidente
de resolução de demandas repetitivas, uma inovação que o Código de Processo Civil, agora de 2015, trouxe, certamente naquela missão de racionalizar a solução dessa grave crise que o Poder Judiciário perpassa por conta dos milhares de processos que estão alojados nos escaninhos, que hoje, com a evolução da tecnologia, os escaninhos judiciais, né? Antes, nós chegávamos nos cartórios e ficávamos preocupados, né, com aquele volume de processos físicos, né, e aquilo ali gerava um espanto psicológico, né, para o advogado, quando ia despachar com o magistrado, diz, olha, eu não sei se ele vai despachar meu processo, porque ele tem milhares ali atrás, quando é que ele vai despachar meu processo? Para o magistrado também, que quando recebia aqueles autos com muitos volumes, e aí naquelas questões relacionadas à telefonia, em que as empresas de telefonia, para gerar volume e dificultar o próprio manuseio, juntava todas as faturas, todas as ligações, né, do consumidor, que fazia, chegava a confeccionar 4, 5 volumes de processo. E aí, quando o magistrado recebia um processo de 15, 20 volumes, ele já fazia um preconceito em relação àquele litígio. Bom, isso aqui deve ser muito complexo, eu vou colocar ali no canto e não sei quando é que eu vou julgá-lo. Quando, muitas vezes, a solução para aquele litígio era muito mais simples do que se imaginava. E hoje, com a tecnologia, sumiram-se esses processos. Hoje eles estão todos alojados no computador, né, que, de certa forma, facilita e tem facilitado muito a gestão desses processos. E é nessa perspectiva em que esse turbilhão de litígios e controvérsias, sobretudo no que diz respeito a questões relacionadas ao poder público, tem afligido a todos os operadores de direito. E, movido por digamos assim, por esse desespero, a Comissão de Juristas procurou criar mecanismos no chamado microsistema dos recursos repetitivos, né, introduzindo no nosso sistema brasileiro o que se chama, né, o que nós chamamos do IRDR. E de onde surgiu o IRDR? Por que é que surgiu o IRDR? Bom, o Brasil, né, e Daniel falou agora há pouco, da expectativa que nós temos de importar modelos, né? Ou seja, a teoria romano-germânica, teoria anglo-saxã, e o vetor que trouxe a esse debate no Brasil surgiu na Alemanha, não podia deixar de ser diferente, né? Que muitos constitucionalistas importam, né, inspirações alemãs para tentar resolver os problemas brasileiros. Mas interessante que na Alemanha o caso surgiu porque no Tribunal de Frankfurt houve uma discussão na área de mercado de capitais, em que a má recomendação que foi feita por uma empresa ali listada na Bolsa de Valores de Frankfurt gerou danos àqueles que possuíam os papéis dessa empresa. E isso gerou, naquela oportunidade, na década de 2000, um volume estratosférico para a realidade deles, que era de 13 mil processos. Olha, se 13 mil processos é uma realidade estratosférica na Alemanha, acho que 13 mil processos é o que tramita hoje de um tema relacionado à área do poder público em uma vara federal, né? Então, vocês verem a dimensão com que se é tratado as questões. E no debate em que foi travado nesse litígio, chegou-se à Corte Alemã, o Tribunal Constitucional Alemão, a discussão de que deveria ser adotado uma condenação para a parte, porque não estava sendo resolvido o processo na duração razoável, em que era um princípio constitucional de ter o cidadão direito a ter sua solução resolvida no menor tempo possível. Mas os 13 mil processos que estavam tramitando impediam isso. E a Corte Alemã entendeu que a parte teria que se conformar com esse prazo, mas deu uma ordem de orientação. Olha, se houvesse mecanismos de estabelecer um processo piloto e tivéssemos legislação para, assim, julgarmos a matéria, definido um processo piloto, definiriam-se todos os outros. E assim foi feito, né? Mas o que diverge da nossa realidade para a razão, né, que foi criada na Alemanha
é que, naquela oportunidade, esse processo piloto, ele tinha que se conjugar matéria de fato e matéria de direito. E, por opção do legislador brasileiro, limitou-se à extração daquele processo subjetivo à matéria unicamente de direito, né? Então, hoje, muito embora inspirado na experiência alemã, o IRDR, quando ele é instaurado, quando se busca a instauração, é preciso demonstrar a similitude, né, simultânea, além da multiplicidade de processos idênticos, que esses processos idênticos versem sobre matéria exclusivamente de direito e que represente a necessidade de estabelecer uma segurança jurídica e uma isonomia, porque o grande problema que nós vivenciamos hoje no nosso sistema judicial é essa insegurança. O Tribunal da Quinta Região, na matéria, determinada matéria de servidor público, entende ser direito do servidor, a primeira região não entende, a quarta região, por sua vez, já entende de forma diversa. Então, há uma múltipla, né, digamos assim, margem de interpretações sobre a mesma questão de direito, que muitas vezes gera essa insegurança. E aqui, apenas fazendo uma crítica de natureza científica, né, o maior propulsor dessa instabilidade, é preciso reconhecer que está nas nossas cortes superiores, né? O volume de processos que hoje tramitam no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal impede uma racionalização da própria construção, não é, unívoca a respeito de uma questão específica de direito. Mas, voltando aqui ao tema, porque é por mais interessante, um assunto vai puxando ao outro, mas em relação ao aspecto dessa premissa da instituição do RDR, nós podemos também resgatar as próprias ações de tutela coletiva. Porque naquele movimento que se teve, né, na instituição da ação civil pública, em que representa as ações coletivas, houve uma preocupação de assegurar ao cidadão o acesso à justiça. Então, abra-se as portas da justiça. E aí houveram milhares de pretensões aportadas ao Poder Judiciário. Ou seja, a ação coletiva proporcionou a abertura do Poder Judiciário. Agora, não se sabe se, de fato, o acesso à justiça que se pretendeu era, de fato, somente permitir a entrada. Será que o acesso à justiça é permitir a entrada ou assegurar à parte do processo o efetivo acesso à justiça, que é o resultado daquela pretensão que ele busca no Poder Judiciário? E aí, a realidade hoje demonstra que não. As ações coletivas veicularam milhares de processos que estão aí hoje no Poder Judiciário, abarrotando, com resultados muitas vezes diversos. E qual o mecanismo, então, por conta dessa situação irracional do sistema de justiça, poderia ser viabilizado? E aí tivemos as adaptações do Código 73, com a instituição do recurso repetitivo, na busca exatamente de estabelecer não o processo modelo alemão, porque não tem a questão fática, mas sim a tese jurídica. E mesmo com a instituição dos mecanismos de repercussão geral, repetitivo, ainda assim não se foi possível alcançar aquele resultado que se pretendia. Por quê? Porque hoje, com a universalização do acesso ao serviço público, né, a revolução da tecnologia, a disposição muito mais fácil a bens de consumo por parte das pessoas. E isso fez com que buscasse cada vez mais o judiciário em busca de uma solução de um eventual litígio que tenha surgido. Então, podemos até afirmar que as tutelas coletivas permitiram a entrada de processos. E o microsistema do processo eleitoral foi criado justamente para gerar uma saída desse processo. Porque não se admite hoje a realidade que nós vivemos. Temos lá no Tribunal da Quinta Região ações civis públicas que tramitam há 15 anos e não chega a lugar nenhum.
né? Ou seja, a parte que está ali na expectativa de receber a sua pretensão, e não se tem um resultado efetivo. Que acesso à justiça é esse? Né? Então, na instituição do IRDR, no microsistema, ele surgiu justamente para racionalizar e permitir que se construa uma tese eminentemente jurídica que seja inserida naqueles múltiplos processos que versem sobre o mesmo tema. E, então, como se daria por que foi instituído esse IRDR? No plano nacional, nós temos repetitivos, que já existem os mecanismos processuais, repercussão geral, repetitivo. Já para os tribunais locais e regionais não existia. E o objetivo do IRDR é exatamente harmonizar, vincular dentro dos limites jurisdicionais daquela região ou do Tribunal de Justiça Local a tese jurídica fixada. Mas quem teria essa legitimidade, então, para propor esse incidente? Quem poderia provocar o tribunal local ou o regional para estabelecer essa tese jurídica? Bom, o Código, ele elencou o magistrado, ou seja, é interessante apontar que no processo em que o magistrado sempre ele ficava aguardando as pretensões, ele não tinha uma participação mais efetiva. E o Código de Processo Civil de 2015 buscou tornar a participação do magistrado de forma mais efetiva. E, ao assegurar a ele essa legitimidade de propor a instauração do incidente de resolução repetitiva, mostra-se que ele tem uma responsabilidade também de buscar equacionar e resolver, buscar estabelecer uma equanimidade, uma isonomia naqueles temas que estão diariamente aportando no judiciário para serem julgados. As partes, o Ministério Público e a Defensoria. Né? Então, esses entes foram os legitimados. Então, o processo, uma vez estando no tribunal, e aí é um aspecto interessante, que há correntes de doutrinadores que entendem que o IRDR só poderá ser pleiteado junto ao tribunal, cuja petição é direcionada ao presidente do tribunal, se tiver um processo já em trâmite naquele tribunal que verse sobre aquele tema. Porque, de fato, iria exatamente determinar a suspensão de todos os processos que tramitam no tribunal, em primeiro grau e mais. E aí foi algo que, digamos, procurou-se inovar, mas nós iremos mais na frente e verificar que essa inovação foi confundir mais o sistema, que é a extensão aos juizados especiais. Né? Então, a inserção dos juizados especiais nessa técnica, né, de resolução, de solução repetitiva, ao invés de harmonizar, trouxe digamos assim, uma desarmonização no sistema. Porque, como se decide no IRDR a tese jurídica, processos há que tramitam na justiça comum, né, e há também pleitos que tramitam nos juizados especiais. Então, a ideia da comissão, não, já que, a depender da natureza, possam tramitar em conjunto de duas formas, vamos incluir o juizado especial. Mas aí lá na frente vamos ver a problemática que isso está acontecendo. Pois bem, protocolado o pedido de IRDR, qual seria, então, os procedimentos a serem abordados pelo tribunal? O pedido, ele tem que estar, né, ele deve estar preenchido com requisitos objetivos, quais sejam de que se comprove a existência de múltiplos processos versando sobre o mesmo tema, cujas questões jurídicas sejam idênticas. E isso é interessante porque um outro mecanismo que foi instituído pelo novo Código, que é a incidência de assunção de competência, não exigiu essa multiplicidade. Bastava apenas que uma questão jurídica seja semelhante, mas não havia necessidade de demonstrar a repercussão, né, magnânime que aquele volume de processo representava. E é interessante que até na quinta região, na segunda turma da qual eu integro,
né, por conta, e aí fazendo um parênteses para partilhar um pouco da nossa experiência enquanto julgador naquele regional, hoje também com a inovação do novo código, que é chamada o julgamento ampliado, a técnica do julgamento ampliado, que veio a substituir os embargos infringentes, não é? Uma vez uma apelação não unânime na turma original, ela é levada a julgamento na turma ampliada, para exatamente prevalecer ou não o voto vencido. E aí, o que é que acontece? Como novo integrante da turma, eu tenho divergido bastante, né? Então, tem muitos processos que estão indo para a turma ampliada. E, na prática, chegamos à conclusão de que, uma vez decidido aquele tema, seja fático ou mesmo uma tese jurídica, decidido na turma ampliada, houve um consenso da turma de que, uma vez novamente aquele tema submetido a julgamento, né, o julgador que tenha, né, restado vencido, para não levar novamente à turma ampliada, ele destaca a ressalva pessoal dele em relação àquele ponto sobre o qual ele restara vencido e confirmado a sua tese, né, na qualidade de vencido na turma ampliada. Ou seja, nós até brincamos que nós fizemos na prática um IAC sem a necessidade de instaurar o incidente. Ou seja, houve uma compreensão, uma harmonização, até mesmo no nosso dia a dia de trabalho. Porque se essa semana eu fui vencido, uma hipótese, sobre determinado tema, semana que vem, o mesmo tema, vou restar vencido para levar novamente a turma ampliada do tribunal, ou seja, gastar tempo de forma desnecessária, sabendo que o órgão fracionário, que é composto com o maior número de membros, levou-se uma densidade de legitimidade àquela decisão maior do que aquela tese que tinha sido levada. E mais, até mesmo questão de saúde nossa, dos julgadores, porque na quinta região, na segunda turma, as nossas sessões iniciam às 13 horas e terminam às 18. E os processos que são, né, levados à turma ampliada, ela se inicia logo após, às 19 horas. Então, às terças-feiras, ficamos de 1 até 10h30 da noite julgando os processos, não é, lá no regional. Então, essa formalização do IRDR é de suma importância, ou seja, a demonstração de que as questões comuns, não é, elas são idênticas e presentes em múltiplos processos. E isso precisa estar demonstrado no ofício que o magistrado encaminha ao presidente ou na petição que é direcionada pela parte, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Um outro aspecto que também de suma importância nessa modalidade de incidente é de que uma experiência prática que se via bastante no Superior Tribunal de Justiça é que aqueles grandes demandantes, né, na área privada, quando determinado recurso, antes da existência do recurso de afetação, para eles não levarem ou formar uma uniformização de jurisprudência nas turmas de direito privado ou mesmo nas sessões de direito público ou de direito privado no STJ, vislumbrando a possibilidade de que ele, tendo perdido, né, em segunda instância, e essa decisão a confirmar e gerar uma jurisprudência no plano nacional, porque fixada em um julgamento de um RESP, as partes desistiam do processo. Era estrategicamente mais vantajoso desistir e sofrer o ônus da derrota do que permitir que o tribunal fixe o entendimento a respeito daquela controvérsia e repercuta em todos os processos que estão em trâmite nacionalmente. E o IRDR, ele surgiu com essa válvula de escape para proteger exatamente de estratégias como essa. Se o autor do IRDR, né, uma vez protocolado e instaurado e admitido o incidente, as partes não poderão mais dela desistir ou, né, renunciar. Havendo uma situação dessa natureza, o Ministério Público assume a titularidade. Né? Então, nesse caso, vejam aí como é interessante
digamos, o contraponto que a legislação fez para impedir estratégias de gerar, né, seja para um lado ou para o outro, que naturalmente haverá vencedor e vencido, a possibilidade de se criar uma jurisprudência que seja prejudicial. Impedir que o judiciário seja vítima de estratégias que muitas vezes não são sadias, porque o importante é resolver, é fixar a tese. Então, ao impedir que a parte renuncie ou desista, isso aí foi muito importante, porque essa iniciativa não vai impedir do tribunal analisar a tese jurídica, não é, neste incidente. Um outro aspecto também muito oportuno e, digamos assim, particular do incidente é de que, se uma vez pretendida a sua admissão e ela não vier a ser reconhecida, ela poderá ser novamente renovada desde que preenchidos aqueles requisitos. Ou seja, a União Federal, através da sua advocacia pública, pretendeu instaurar um incidente, mas o regional entendeu que não estavam presentes os pressupostos, seja porque não se identificou a multiplicidade de processos, ou se não identificou também as questões que se pretendiam ver definidas pelo órgão cujo regimento interno determina, não se verificou a existência das questões comuns relacionadas àquela tese. E aí, nesse caso, não há, digamos, aquela chamada preclusão. É possível renovar o pedido quantas vezes, né, for possível. Então, a não admissão não implica a não legitimação de um novo pedido versando sobre a mesma questão jurídica. Bom, um outro aspecto que é interessante destacar é que, e aí entra a problemática dos juizados especiais. Eu vou avançar um pouco aqui na questão, porque realmente deve ser algo que aflige bastante a advocacia pública federal no que diz respeito ao juizado especial. Porque, uma vez instaurado e admitido o IRDR, né, o órgão cujo regimento interno estabeleceu a competência para julgar o IRDR, ele ficará competente para conhecer do recurso de apelação e remessa necessária, né? Então, diferentemente daquela remessa oficial que seria distribuído para a turma do tribunal, o órgão que foi legitimado pelo regimento interno é que irá julgar aquele mérito da parte subjetiva, ou seja, não apenas na questão de direito em si, mas vai julgar o processo propriamente dito. E aí onde entra a problemática do juizado especial. Porque o órgão cuja legislação determinou que julgasse os recursos das decisões proferidas no juizado especial são as turmas recursais. Não existe recurso para o pleno, no caso, nós não temos algo especial na quinta região, para o pleno da quinta região. São julgados pelas turmas recursais. Então, o IRDR instaurado por conta de um processo matriz do juizado especial, ele jamais será afetado ao pleno do regional da quinta região, porque não existe remessa oficial para o pleno da quinta região. E aí já o sistema começa a se desarmonizar. E isso vai desarmonizar ainda mais, como agora ficou reconhecido o ministro Paulo de Tarso Severino, julgando a questão daqui da quarta região, ele indeferiu o efeito de suspensão nacional, né, de processos relacionados à IRDR, porque originou-se de um processo, né, o IRDR foi instaurado e admitido de um processo do juizado especial. Porque o recurso especial, eventualmente a ser interposto daquele processo matriz, jamais será conhecido, porque não cabe recurso especial de processos oriundos dos juizados especiais. Então, até mesmo houve aí uma desarmonização do sistema que está sendo constatada agora. E aí competirá, certamente, ao Superior Tribunal de Justiça
a estabelecer os parâmetros, não é, dessa, ou buscar uma solução para essa problemática. E uma problemática maior ainda, que já apontada em alguns IRDRs, né, e especialmente enfrentado não sob essa temática que eu vou abordar neste momento, mas ela veiculada que foi ao indeferir este caso, que, salvo engano, o IRDR admitido na 4ª região dizia respeito à dúvida em relação se incluía-se ou não no teto do valor da causa dos juizados especiais as parcelas vincendas, que ainda haveriam de ser apuradas, né? Esse foi o tema, a questão jurídica, a tese que foi admitida pelo TRF da 4ª região. E aí, no caso, nessa decisão do ministro, ele já abordou um outro tema que vai gerar muita inquietação nos doutrinadores, que é a súmula 513 do Supremo. Por quê? O IRDR não decide questão subjetiva, ele gera um tema objetivo. É mais ou menos um paralelo de uma ação direta de constitucionalidade, em que é feita a formação do tema, né, que não se pode nem chamar também, em relação ao IRDR, de súmula, que não é uma súmula. É um tema jurídico, não é? É uma construção feita, relacionada à tese que será inserida em todos os processos múltiplos, ou seja, ela tem uma natureza objetiva. E, tendo natureza objetiva, não é cabível, de acordo com a súmula 513 do Supremo, não é cabível recurso especial extraordinário quando o órgão fracionário do tribunal local decide matéria de incidente de constitucionalidade. Que o que é incidente de constitucionalidade? É exatamente a admissão ou não da tese de constitucionalidade, não de norma, feita pelo tribunal local. Ou seja, a Constituição exige que, para o conhecimento do recurso especial, é necessário que haja uma causa decidida. E no IRDR não há uma causa decidida. Há a formação de um tema jurídico, de uma questão jurídica, uma tese jurídica. E aí vai ser uma nova preocupação, porque se o STJ entender ser incabível o RESP do acórdão que construir essa tese jurídica, ela não vai ser mais possível ser avaliada pelos tribunais superiores. Ela vai, digamos, ficar submetida aos limites territoriais daquela jurisdição, no caso federal, aos CRFs e ao tribunal local. E isso vai implicar uma desarmonização aonde? No próprio sistema, no microsistema. Porque no IRDR, admitido um IRDR na 4ª região, uma parte que, mesmo não sendo parte no processo suspenso na 4ª região, mas tiver um processo idêntico, semelhante na 5ª, por exemplo, ele poderá, pela regra processual hoje, ativar o Superior Tribunal de Justiça e pedir a suspensão nacional de todos os processos. Porque o IRDR, uma vez admitido, ele suspende os processos na sua jurisdição. Ele não tem o condão de gerar essa eficácia nacional. Mas o sistema admite que, mesmo que não seja parte naquela região, possa pleitear, junto ao STJ, a repercussão nacional dessa suspensão. E aí, nesse caso, não sendo cabível o recurso especial, não será cabível, igualmente, o pedido de suspensão ao recurso especial. Porque como você vai conhecer de um pedido de suspensão de um RESP, se o RESP é incabível? Então, já gera um ruído na própria sistemática lógica processual que deve ser observada na análise desses pedidos. Mas aí não para por aí, né? Admitido o IRDR, determina-se a suspensão de todos os processos em trâmite, e aí gera a chamada vinculação, né? Ou seja, vinculação para as partes. Mas essa vinculação não tem fundamento constitucional, como teve a instituição da repercussão geral e dos repetitivos. É uma vinculação regional, então, por assim dizer. Então, há uma disputa na doutrina
em relação à eficácia do fundamento legal e constitucional para gerar essa vinculação a todos os processos. Por quê? Porque o próprio código, o novo código, no artigo 9º, ele já destaca como princípio vetor de que nenhuma parte será surpreendida sem que a ela seja dado o prévio conhecimento de participar daquela decisão. Então, quando é instaurado o IRDR, ou melhor, quando é admitido o IRDR e gera a suspensão de todos os processos, a parte vai estar com o seu advogado e recebe um ofício nos autos, determinando que o processo... Como assim está suspenso? Eu não participei da construção desse IRDR e agora vou ter que suportar a suspensão de 1 ano. A crise do Poder Judiciário é exatamente essa, de não resolver o processo no menor prazo, e agora eu sou surpreendido que meu processo, no mínimo, vai parar, não vai ser julgado durante 1 ano. Uma digamos assim, de um olhar mais positivo diante de uma situação como essa, foi assentado pelo ministro Sansverino quando definiu, não é, a suspensão nacional dos processos relacionados ao CONTRAN, as portarias do CONTRAN, né, que esse foi o primeiro processo, digamos, o SIRDR 9, que tramita no Superior Tribunal de Justiça, e quando ele determinou a suspensão nacional, ele estabeleceu os parâmetros que os magistrados devem observar, munidos de todos esses processos. E aí, nesse caso, ele lembrou que, mesmo havendo a suspensão, é possível haver um julgamento parcial de mérito. Ou seja, na pretensão da parte, poderá não haver apenas aquela questão jurídica que foi definida em RDR. Poderão haver outras questões em que a parte não pode ficar aguardando a solução a ser dada pelo órgão, não é, regional ou local, para haver a sua pretensão resolvida. Daí porque o próprio Código admitiu o julgamento antecipado de mérito para exatamente permitir que a ela seja dado, né, uma solução parcial ou mais efetiva no menor espaço de tempo. Mas aí é uma teia, né? Cada situação vai gerando uma teia. Pois bem, e aí no caso em que aquela questão de mérito, a tese que foi fixada pelo IRDR, haver uma prévia necessidade de uma instrução para aferir se a tese se insere ou não no caso concreto. E aí, havendo julgamento parcial de mérito, havendo uma sentença parcial, há um recurso de apelação, o outro capítulo da sentença não foi construído porque está se aguardando a resolução do IRDR, porque uma vez construída a tese jurídica, precisaria de instrução. Como vai ficar essa harmonização de situações jurídicas dentro do processo, né? Um outro parâmetro também muito avançado que o ministro, né, Sansverino destacou, que muito embora não esteja previsto na legislação, é a autocomposição, que certamente um dos efeitos da suspensão anual de todos esses processos será a procura, né, das partes de fazer uma autocomposição. E aí eu acho importante nesse aspecto, porque a decisão de mérito do IRDR, muito embora vincule as partes no processo, vincule os magistrados, vincule o tribunal, não vincula a administração. Diferentemente de uma ação direta, das técnicas de julgamento que vincula a administração através das súmulas vinculantes. O IRDR não vincula a administração. E a discussão é, bom, é feita a comunicação ao poder público. Essa comunicação, ela é uma recomendação? Ela é uma ordem? Qual a natureza que se tem essa comunicação? Essa comunicação visa o estímulo a uma construção interna do poder público, de convencimento de que foi dado um sinal pelo judiciário para que ela, né, procure se adaptar àquela realidade, mas eu sou obrigado a receber essa decisão de IRDR e aplicar internamente, ou até mesmo no caso de fiscalizar as empresas, no caso das agências reguladoras que são submetidas, elas fiscalizarem se as empresas estão observando o IRDR sem sequer estar presente com o processo em juízo, né? Então, são muitas questões
que a jurisprudência vai ter que construir uma solução para essa situação. E aí, nesse aspecto da autocomposição, é importante, né, já no caso da advocacia pública, essa interface da advocacia com o governo, com o Planalto, para justamente mostrar, convencer, tem o IRDR. É um tema que poderá gerar milhares de processos, que na conclusão, eu vou destacar, que aquilo que se pretendia gerar uma racionalidade e uma conclusão efetiva para vários processos hoje em trâmite, vejam só, fixada a tese jurídica, aquele que não ajuizou a ação vai ter um advogado que vai bater na porta, seu servidor, seu pensionista, não é? É o seguinte, o tribunal decidiu que você tem direito a esse percentual, a essa vantagem, a essa gratificação. Agora, para fazer valer o seu direito, é necessário que se tenha um processo, porque ele só vincula o processo. Então, fixada a tese, a avalanche de processos que vão aportar no Poder Judiciário serão inúmeras, que ficarão paradas para exercer aquela técnica de indeferimento ou julgamento imediato de mérito. Porque a vinculação, ela depende de quê? Do processo em juízo. Não vai ter o processo sem que esteja ajuizado. Daí a importância da interlocução com o governo para convencê-lo de que é melhor adotar medidas através de mediação e conciliação pré-processualmente do que aguardar submeter em juízo. Porque muitas vezes, nesses casos, a tese jurídica fixada é contrária aos interesses da União. Né? E aí a preocupação se coloca, não, mas precisamos estar um processo em juízo para fazermos valer a nossa lei, que foi duramente conseguida dos honorários. Mas, nesse caso, não é? Como já tese fixada, qual seria a tamanha utilidade? Mas sim uma oportunidade de estimular, né, o governo, e aí eu me perdoe, eu posso estar desatualizado, se na própria arquitetura, né, funcional de vocês já existe os honorários para aqueles processos que são obtidos, acordos na mediação, sem que necessariamente, eu não sei se existe essa previsão de pagamento, mas seria uma oportunidade, né? Porque na OAB, né, na iniciativa privada, propriamente dita, na tabela do OAB, há aquela previsão de pagamento dos honorários como parâmetro para a solução do litígio sem ser judicialmente. Né? Então, essa interlocução com o governo, e é preciso que se tenha, é exatamente de harmonizar os interesses, que é preciso que ocorra. Eu tenho pouco tempo, né, 5 minutos, eu vou destacar apenas, esses aspectos polêmicos, realmente são inúmeros, mas fazer apenas aqui um breve release, tinha muita coisa, um tema interessante, que é a revisão da tese. Hoje, quando transitado julgado, se tem ação rescisória, mas em relação à tese jurídica fixada, o Código trouxe o tema relacionado da revisão da tese. Né? Essa tese poderá ser revista? Pode. Só que, diferentemente da ação rescisória, em que há um prazo, a revisão da tese não tem prazo. Então, fixada a tese hoje, pelo regional, próximo mês, as mesmas partes legitimadas para instaurar, que aí no caso é o Ministério Público e a Defensoria Pública, não estão incluídos o magistrado nem as partes, mas o MP e a Defensoria são partes, nesse caso, podem pleitear a revisão daquela tese jurídica. E o mais, digamos, desarmônico o sistema, fixada a tese jurídica, suspenso todos os processos e inserida a tese jurídica nos milhares de processos em curso. Se o tribunal admitir a revisão, deverá seguir novamente todo o processo. Ou seja, aquela tese fixada que autorizou o destrave do processo será novamente suspenso para rever a tese que anteriormente havia sido fixada. Ou seja, é uma coisa que, né, que buscou-se uma solução mais efetiva para solucionar milhares de processos,
mas ela pode também, né, ser uma faca de dois legumes, né? Então, nesse caso, a própria revisão de tese é algo que precisa ser bem amadurecido em relação a dificultar a admissibilidade dessa revisão. Até porque uma técnica de revisão, que no caso já não seria uma revisão, mas superação da tese, é a situação em que o RESP interposto do mérito do IRDR seja modificado pelo STJ. Então, o STJ, no caso, ele haveria de realizar uma superação daquela tese. E aí vem a discussão. É cabível o IRDR quando já é um repetitivo? Não, não é. Mas se eu tenho o IRDR admitido e posteriormente é afetado um repetitivo no STJ, como fica toda aquela instrução, todas as audiências públicas, toda a energia que se colocou o tribunal juntamente com as partes para construir a tese, perde seu objeto. E já está fixado, por exemplo, no SIRDR 4, né, foi julgado prejudicado em razão da afetação posterior de recurso repetitivo. Né? Então, ou seja, já com essa afetação, a depender da tese jurídica desse processo afetado, ele praticamente fulminou o IRDR, porque se o repetitivo posteriormente fixado for contrário à tese eleita pelo regional, ele não só não vai permitir a suspensão nacional, mas vai fulminar aquele mérito de IRDR fixado pelo Tribunal Regional e Local. Né? Agora, um aspecto que é interessante também destacar é a questões de tutela de urgência. Nesses processos suspensos, ficariam impedidos o magistrado, o tribunal, de analisar a tutela de urgência? Não. Mesmo suspenso, né, aplica-se, né, aquele dispositivo CPC, que inclusive é previsto nos processos repetitivos, de que o magistrado, em caso de urgência, poderá despachar a pretensão. Mas o mais, digamos assim, preocupante é exatamente que, na prática, aquela técnica processual que era para desaguar, retirar os processos do Poder Judiciário, ele poderá, na verdade, permitir um ping-pong. Né? Eu instauro o IRDR e fica suspenso. Aí, instaurado, entra com revisão. E, faltando um minuto, mas que é importante também destacar, que na construção da tese jurídica, o tribunal poderá se valer não apenas das premissas eleitas no processo matriz do qual ele foi extraído. Na medida em que há um amicus curiae, há uma participação efetiva de todos os atores que eventualmente sejam atingidos, todos aqueles temas, as interpretações, e mais ainda, hoje chamado, por conta da força dos precedentes, né, o chamado overruling e o distinguish. Porque, uma vez fixada a tese jurídica, na prática, o advogado, né, vai dizer, olha, há essa tese jurídica, mas não se aplica por conta do distinguish. Então, ali ele já foge, né, da suspensão para obter o julgamento. Então, na formação da tese jurídica, em que há uma necessidade de uma motivação especial, técnica, motivação especial da construção da tese jurídica, ou seja, porque ela vai ser pró e contra, né? Ela vai vincular tanto para um quanto para o outro. Diferente da tutela coletiva, que só vincula quando é favorável. Não impede do substituído ajuizar individualmente a sua ação. Né? Então, nesse aspecto, a construção da tese é preciso, né, que os partícipes dessa construção pensem também na eventual distinção ou na possibilidade de que a tese fixada, ela exaura exatamente as controvérsias. Então, são muitos questionamentos, são muitas dúvidas, não é? É um tema novo, mas vamos acreditar que isso, né, venha para facilitar a vida de todos os atores que estão, né, em juízo atuando, seja como advogado, como membro do Ministério Público, defensor público ou magistrado. Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento. Esperamos que tenhamos trazido algumas reflexões, penso que mais inquietações do que, não é, conforto, mas o debate científico é baseado justamente nisso. É na inquietação e é no desconforto
para encontrar soluções possíveis para a problemática que atinge a todos nós. Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa tarde a todos. O Leonardo, o Marcelino. Vou fazer só umas pequenas considerações aqui sobre o tema. Depois pedir a opinião do Leonardo sobre uma questão. Como o Leonardo colocou no começo da fala dele, o IRDR, na verdade, toda a sistemática de recurso repetitivo do novo código, incluindo o que a gente está chamando de teoria dos precedentes, né? O Brasil tem agora uma teoria dos precedentes vinculantes, aquela coisa. Ela vem tentar responder a tal crise do Poder Judiciário decorrente de um abarrotamento do volume de processos. E aí tem algumas coisas dentro dessa lógica que eu gostaria de ressaltar aqui, antes de fazer a minha pergunta para o Leonardo. Primeira coisa é o seguinte: o IRDR não existia no Código Antigo, né? A gente já tem há mais ou menos uns 10 anos no Brasil a técnica de recurso repetitivo, que tinha sido os artigos 543A, B e C do CPC antigo, mas não existia o IRDR. Por que o Código veio, né, e trouxe? Ele manteve os recursos repetitivos, claro, né, o especial e o extraordinário, mas por que ele manteve, por que ele trouxe uma coisa nova, no caso o IRDR? Basicamente, o IRDR ele inova em duas coisas em relação aos recursos repetitivos do especial e do extraordinário. Primeira coisa, qual era? Que você só conseguia gerar o nome repetitivo quando o processo chegava num ponto em que havia recurso especial e extraordinário. Ou seja, pela lógica do Código Antigo, você poderia ter 1 milhão de processos iguais na Justiça Federal, desde que todos eles ainda estivessem em primeiro grau ou no TRF, não poderia haver recurso repetitivo, porque somente o recurso especial e extraordinário é que podiam receber esse rótulo de repetitivo. Ou seja, você era obrigado a deixar a justiça travada durante anos, até que finalmente alguém interpusesse um especial e um extraordinário, e aí quando fossem vários especiais e extraordinários, você fazia isso. Ou seja, você deixava o processo tramitar ali durante muito tempo, né? E ainda tinha um segundo, entre aspas, problema, ou peculiaridade, que era a seguinte: mesmo quando era reconhecido, quando era estabelecido o rótulo de repetitivo no recurso especial extraordinário, ele não parava os processos em qualquer ponto, né? Isso aí até aconteceu uma vez, teve um processo lá que o STJ reconheceu que o recurso especial era repetitivo, foi o caso do FGTS, e ele mandou sair parando os processos onde estivesse. Mas aí foi um jeitinho que o STJ deu contra a legem total. O que o Código Antigo dizia era o quê? Todos os processos continuam andando normal, até que seja interposto um recurso especial ou extraordinário para parar também. Então, a gente aqui que trabalhou, por exemplo, com desaposentação, mesmo depois que já existia a repercussão geral da desaposentação e o recurso especial repetitivo, que eu acho que foi em 2010, se eu não me engano, quando eles começaram o julgamento, todos os processos ficaram andando normais, até chegar no extraordinário e parar. Então, anda normal, chega no extraordinário e para, todos os processos seguidos. E é claro que isso era uma coisa, digamos assim, não desejada, ou inútil, já que no final das contas ia ser decidido tudo de uma vez, lá por um julgamento do Supremo ou do STJ. Então, o IRDR completa o sistema com essas duas coisas. O que é que o IRDR traz de novo em relação ao que a gente tinha no Código Antigo? Primeiro, ele vai dizer o seguinte: eu não preciso esperar que daqui a anos alguém interponha um especial ou extraordinário. Já em primeiro grau, ou em qualquer ponto, na hora que eu identificar que tem muitas ações, eu já posso parar e discutir o problema de uma vez. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, quando ele for reconhecido, o IRDR for aceito, dentro daquela região ou do estado, você para todos os processos no ponto que eles estiverem. Ou seja, o sistema ficou mais funcional e ficou completo. Você continua tendo aquele sistema para recursos especiais e extraordinários, mas você veio com o sistema de baixo, fechando por baixo. Que em qualquer ponto você já pode criar a questão da repetição exaustiva e mais, para todos os processos onde eles estiverem. Isso é um ponto. Agora, beleza, então o sistema ficou mais redondo, ele está mais completo. A questão do tratamento, os recursos repetitivos têm um tratamento mais, digamos assim,
completo dentro do novo CPC. Qual é o problema? E aí eu vou chamar de problema porque eu acho que há uma distorção na coisa. A gente tem no Brasil agora uma teoria dos precedentes vinculantes, seja ela boa ou ruim, não importa muito, que ela é meio enviesada no seguinte sentido. Originalmente, ou logicamente, teoria de precedente não existe para acabar com o volume de processo. Né? A teoria do precedente existe para dar integridade para o sistema, para dar coerência. A lógica da teoria dos precedentes é para ser essa. A teoria do precedente, em qualquer lugar assim, que ela existe, se pensa da seguinte maneira. Como eu vou construir a teoria dos precedentes de maneira que eu possa dar segurança jurídica. As pessoas possam entrar na justiça e vão ganhar ou perder porque a tese está sendo aceita ou não. E não porque ela caiu em uma determinada vara, ou um determinado estado, ou uma determinada região. E no Brasil, não. No Brasil, a teoria dos precedentes vem para acabar com o acúmulo de processo no judiciário. E isso está lá na exposição de motivos, escrito pelo Fux. Não precisa nem inventar a história. A exposição de motivos fala isso. Que um dos objetivos da teoria dos precedentes, incluindo o IRDR, claro, é baixar o volume de processo. Então, isso é uma distorção na lógica da coisa. Assim. Em tese, não deveria haver teoria dos precedentes para se preocupar com o volume de processo. Isso seria um assunto estranho. A teoria dos precedentes era para ser pensada e discutido no seguinte questão. Como eu vou criar uma teoria de precedentes que vai garantir coerência do sistema, que vai garantir que o sistema seja íntegro, que eu consiga saber e ter segurança de qual é a decisão. Ótimo. Aí no Brasil, não. A gente cria a teoria dos precedentes e pergunta o seguinte, como eu vou conseguir resolver o problema do judiciário? No sentido de volume de processo. Aí isso tem dois problemas, quando eu inverto e eu distorço a utilidade dos precedentes, que foi o que a gente fez aqui no Brasil. O primeiro é o seguinte, que eu atribuo como problema do judiciário um problema que, na verdade, não é dele. Né? Por mais que eu acredito que existem críticas à, sei lá, velocidade que o judiciário trabalha, ou qualidade de trabalho. O Leonardo foi advogado durante muitos anos, conhece a realidade muito bem, mas eu acho que ninguém imaginaria que o judiciário que trabalhasse bem também não seria abarrotado no Brasil, pelo menos. Não tem jeito. É processo demais, a estrutura teria que ser absurda para dar conta disso aí. Então, o problema do judiciário, entre aspas, não é do judiciário. Né? O IRDR, toda a teoria dos precedentes, ela vem para acabar com um problema que, na verdade, você não vai acabar dentro do judiciário. Né? Você está dando apenas um tratamento mais coerente, mais lógico, mais sistematizado, digamos assim. É tipo, olha, em vez de toda vez que tiver um incêndio, eu ter que apagar com um balde d'água, encher um balde d'água e apagar, eu vou comprar um extintor aqui para casa. Vai continuar tendo incêndio, né? Os IRDRs são isso. Cada vez que estoura uma ação repetitiva que exige um IRDR, é um novo incêndio que apareceu ali. E aí você agora tem um instrumento de uma tecnologia melhor para lidar com o incêndio. Mas não foi o extintor que causou o incêndio. Não é o judiciário que está causando aquilo ali normalmente. Então, esse é o primeiro problema. O IRDR, toda a teoria dos precedentes, pelo menos nessa perspectiva, né, de acabar com o volume de processo judiciário, de tornar o judiciário mais funcional, ele não vai atingir o objetivo dele por definição, porque ele é uma coisa de tratar sintomas. Ele trata o sintoma, ele não trata o problema. Né? E o problema do judiciário qual é? O problema do judiciário não, o problema do volume de processo qual é? É que no Brasil a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente tem um Estado, e isso é uma percepção minha, Estado em geral, né, muito grande. Então, a quantidade de relações jurídicas do Estado é infinita, assim, impossível de você avaliar. Muita gente fala isso, né? Às vezes você está vendo coisa de processo, o cara fala, você é advogado público, procurador federal, vocês são os maiores litigantes. Mas o Estado tem que ser o maior litigante, porque no Brasil o Estado tem infinitamente mais relações jurídicas que qualquer outro. Então, isso vai acontecer naturalmente. Mas deveria haver o quê? Uma espécie de conexão. Né? O processo civil ele cria ali o tratamento do litígio repetitivo, mas, como você apontou bem, ele não tem o gap de ligar com a realidade. Né? Como, por exemplo, tem a súmula vinculante. Saiu a súmula vinculante, a administração toda é obrigada a cumprir. Quando eu trato o recurso repetitivo, as empresas não são obrigadas a cumprir, ou o poder público não é obrigado a cumprir, o que pode até vir a acontecer por força de cultura jurídica, adquirida ao longo do tempo. Aí realmente é difícil saber se vai acontecer. Mas se eu fosse falar agora, eu acho difícil, por causa da minha segunda coisa, que é a seguinte.
no Brasil, litigar compensa, né? Então, isso é uma coisa péssima do sistema brasileiro. Nunca o judiciário, em canto nenhum, vai conseguir funcionar. Você nunca vai ter volume de processo razoável e racional em nenhum lugar se compensar para o cara litigar. Para o cara que é empregador, é bom para ele ter reclamação trabalhista, entendeu? Compensa. Compensa para a empresa de telefonia, né? Desatender o cliente, compensa para a Unimed, sei lá, não cumprir o contrato devidamente, por aí vai. Então, se você tem um sistema jurídico no qual o ilícito compensa, aí a quantidade de processos é gigantesca, entendeu? E aí liga com a segunda coisa que você falou e que eu ia refletir sobre ela aqui, que é o seguinte. Um dos motivos pelo qual o ilícito compensa no Brasil é porque, na hora que eu descumprir a lei contra 1000, eu posso confiar que só pequena parte deles vai, né, procurar efetivamente o Poder Judiciário e ver aquela reparação acontecer. Então, eu lucro com o descumprimento da lei. E aí liga com aquela coisa que a gente estava até conversando ontem já, que é o quê? O IRDR aí vem com um efeito rebote, né? Uma coisa ao contrário. Eu trago o IRDR pensando em enxugar os processos do judiciário e, na verdade, eu dou um roteiro de judicialização, que pode acabar tendo o efeito reverso de aumentar as ações. Como a gente estava conversando ontem, porque eu, que não ia perder meu tempo brigando com a União Federal durante anos, para sei lá se eu ia ou não ia ganhar tal coisa, agora vem o IRDR e diz, entra que tu vai ganhar. Ah, não, então nesse caso eu vou. E aí você vai ter uma judicialização, a meu ver, muito maior. Porque nos casos de IRDR, que por definição são casos múltiplos, de milhares ou milhões de processos, você vai dizer para aquelas pessoas que já não iriam judicializar, às vezes por não terem interesse, ou não terem dinheiro, ou não conhecer advogado, elas vão atrás. Vai ser mais fácil fazer isso. Não que não esteja certo, né? Se elas têm direito, em tese, tem que ser reparado mesmo. Mas eu só quero mostrar que, se a minha lógica é de diminuir os processos do judiciário, às vezes não vai acontecer. Então, assim, a minha pergunta, na verdade, é mais uma provocação assim, para ouvir sua opinião a respeito de como lidar com isso, porque há uma distorção na hora que eu trago uma teoria dos precedentes para acabar com o volume de processo. Em tese, não era para isso acontecer. O que o judiciário está recebendo, o que os processualistas todos estão recebendo, a gente também do outro lado, é um novo instrumento para lidar com o incêndio, né, para apagar um incêndio, e não uma forma de não deixar mais o incêndio acontecer. E aí isso é muito complicado, porque sai da área do processo, vira política, né, vai virar outra articulação. E eu não sei exatamente como vocês no tribunal veem isso, e se eu puder dar a sua opinião, eu gostaria de ouvir. Obrigado. Bom, lá no Ceará tem uma praia chamada Tabuba, né? Temos uma casa de praia lá, e eu estava num sábado preocupado, porque tinha um processo em trâmite no tribunal, e aquilo estava me afligindo bastante. Ia para um lado, ia para o outro, né? Meus familiares todos lá, com churrasco, né? Se confraternizando. E aí meu pai me chama. Mas o que é que está acontecendo? Você, todo mundo aqui, você está inquieto. Eu disse, não, é um processo que está no tribunal. Eu disse, mas vem cá, o tribunal está aberto? Não, não está não. O juiz está lá? Não, não está não. Então, isso é um fato. O problema, ele existe quando há solução. Quando ele é um fato, ele é um fato. Você não tem o que fazer. Então, quando se traz essa situação, a qual seria uma solução factível para essa realidade? Será um problema ou é um fato? Daí já vou para uma discussão mais densa, né, relacionada a isso. Mas, na premissa maior que eu vejo, de como operacionalizar essa logística processual dentro da estrutura do Poder Judiciário, ela só vai ser possível com a mudança de cultura. Porque nós estamos passando por um momento de transição muito forte, né, dentro do Poder Judiciário, dentro dos operadores de direito. Porque a nossa formação jurídica, desde os nossos bancos da faculdade, né, desde os mais antigos, né, consubstanciado na teoria dos processualistas italianos, do litígio, né, a nossa formação básica foi em busca da disputa. É disputar. O advogado bom é aquele que
que fala grosso, que bate a mão na mesa, que chega lá e discute com o juiz, discute com o promotor. A cultura jurídica, a formação, foi toda construída nessa concepção. E hoje, mais ainda, potencializada e calibrada pelo volume de faculdades que tem colocado milhares de bacharéis no mercado, em que precisam protocolar uma petição para poder pagar o jantar, protocolar no almoço e pagar o jantar. Então, essa legião de advogados que vem à União como cofre, né, eles vão na teoria do percentual, né, a chamada, hoje, muito discutida, a teoria dos jogos. Bom, eu vou ver aqui. Se eu vou criar aqui uma tese, aqui eu pego uma legislação dessa reforma aí administrativa, vou mostrar que foram violados os direitos adquiridos. Né, como destacou o Daniel, não há regime jurídico em relação, né, a direito adquirido. Mas vamos fazer aqui uma concepção distinguish, não é aquele caso. Eu tenho 50% de ter isso, de ganhar ou de perder. Bom, se eu tenho 50%, eu estou no jogo. Vou esperar uma decisão. E essa é a nossa realidade judiciária. Milhares de profissionais, não é, colocados no mercado, em busca de uma sobrevivência. Eu posso destacar que o privilégio de ser hoje um advogado público é enorme. Não pelas condições remuneratórias, mas condições de estrutura de trabalho, mas o advogado que está na iniciativa privada, ele tem criado crises para justamente justificar os honorários que ele recebe do protocolo. Então, a construção humanística no aspecto jurídico que nós temos nas faculdades é do litígio. Então, esse é um fato. Então, é preciso, quando se colocar, você falou, a gente apaga um incêndio com uma colherzinha de água, de chá, colher de chá. Se nós estamos pretendendo, né, mudar a concepção da estrutura de como o judiciário se posiciona, dado o volume de processos, né, é aquele paralelo que se tem na mudança do processo físico para o digital, fazendo aqui uma comparação meio maluca, né, em que lá no meu estado digitalizaram o processo arquivado. Né? Achei interessante isso aí. Né? Quando, na verdade, a técnica é daquele trem, ó, o trem está aqui e eu estou querendo mudar com esse que está de baixo. Vamos caminhar em conjunto para que um ultrapasse o outro. E é nessa transição que eu vejo que onde está a formação nas resoluções alternativas de litígio. Quando o ministro Severino destacou a possibilidade de autocomposição no IRDR, aquilo ali foi um avanço muito grande. Porque a parte, poxa, vai estar suspenso, eu não sei qual é o resultado, pode ser contrário a mim. Né? Porque o IRDR, ele é pró e contra. Eu posso ter a tese fixada agora, mas ela sai perdida lá na frente. Porque, de fato, vai competir às cortes superiores definir qual a tese que é válida. Como, por exemplo, vemos aí a questão das suspensões prejudicadas por afetação posterior. E que não gera nem aquela segurança que se imagina, olha, eu estou IDR e ajuização para fixar. Porque no dia seguinte vem uma afetação repetitiva e esvazia o conteúdo de mérito. E aí você pergunta, qual é a visão que se tem para o futuro próximo? Olha, a visão que se tem é de gestão processual. Nessa quadra que vivemos hoje, o IRDR, esses mecanismos são importantes porque provoca dentro do Poder Judiciário uma motivação para que você se organize, até mesmo para diagnosticar o que é que tem ali dentro. Eu cheguei no tribunal, está com 6 meses, encontrei um gabinete com 5.000 processos. Né? E é o que é que tem aqui dentro? Na quinta região não existem turmas especializadas, né? Praticamente é o alfabeto jurídico que nós somos, né, temos a competência para julgar do previdenciário ao penal. Então, procurou-se especializar as matérias internamente nos gabinetes, que é o que tem sido feito lá, justamente para qualificar, porque matéria tributária tinha 1.000 processos. O que é que, dentro desses 1.000 processos, quais são os semelhantes e os que não são? E aí, dentro desse corte, tornou-se possível até mesmo o fluxo do julgamento.
Então, Marden, é difícil você ter, de fato, a ideia de um precedente para resolver processo, quando, na verdade, ele não é construído para isso. Concordo plenamente com você. Mas é a partir dele que nós temos aí o que está ao nosso alcance. Né? Porque temos um fato, temos o problema e a solução que está sendo vivenciado são essas técnicas do microsistema processual. Mas, são muitas inquietações também em relação a ele. É algo que pode vir para facilitar, mas pode vir para prejudicar. Mas naquele aspecto da própria judicialização, né, isso também é favorável à União. Né, porque, como o precedente ele também pode ser contrário ao interesse do autor do processo e vincula todos, se o IRDR julga uma temática que é a tese defendida pela advocacia pública, ela vai inibir milhares de processos também de serem ajuizados. Né? Tem esse olhar também. Que a gente pensa, fixou a tese a favor do pensionista, aí todo mundo ajuiza. Mas se fixar contrário aos interesses do particular, isso também irá conter milhares de processos de serem ajuizados. Porque o que se espera é que os advogados, né, tomando conhecimento do conteúdo desse IDR contra os interesses dos particulares, oriente a não ajuizar a ação. Olha, você vai pagar, não vai ter prejuízo de custas, de honorários, você vai ter um problema. Né? Então, esse é um tema muito oportuno, que rende muitos debates, porque saímos das discussões meramente técnicas legislativas do Código para transpor para uma discussão de gestão de processo, né, da estrutura administrativa do Judiciário, de como fazer essa relação de pretensão e solução. E essas são algumas considerações. Agradeço ao doutor Leonardo, doutor Marden, a todos os presentes. E agora vamos para um breve coffee break, muito breve mesmo. Só um minutinho. Avisos paroquiais muito importantes, porque ainda nós queremos entregar uma lembrança em gratidão ao compartilhamento de todos os teus ensinamentos. Eu quero chamar aqui à frente a diretora de comunicação da ANAF, Alessandra Minadakis, para que te faça a entrega deste presente. Doutor Leonardo, muito obrigada mais uma vez, uma salva de palmas, obrigada pela contribuição. Enquanto tiramos as fotos, eu preciso dar 2 avisos muito importantes. Primeiro, quem ainda não fez o check-out, o Alexandre, que é da agência de viagens, precisa que vocês o comuniquem. Ele está logo na saída da porta com uma camiseta vermelha, porque senão vai dar confusão. E outra, nós teremos 15 minutos de coffee, então, no máximo 5 para as 6 horas voltando, e nós contamos com a generosidade de vocês em voltar, porque o que acontece? Depois do coffee, todo mundo vai embora. E nós temos 2 palestrantes tão importantes quanto os 2 que se apresentaram aqui, um deles internacional, que vem de Portugal, para dividir conhecimento, fazer um trabalho bonito, contando com a participação de vocês. Eu sei que vocês vão voltar trazendo mais gente ainda. Muito obrigada, um bom coffee e até já.